Deus. Aleluia. Livro de João, capítulo 21. Nós vamos dar uma passeada hoje, ler um pouquinho de Bíblia. Vamos começar lendo o capítulo, versículo 3. Fique de pé, Fernando. Que está escrito assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles também: Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele disse-lhe: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar, pois multidões dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei os peixes que apanhaste agora. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: És tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava-se aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tomou dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes a terceira vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Simão entristeceu, porque lhe disse a terceira vez: Ama-me? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Podemos assentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Cadê sua Bíblia? Ficou em casa. Eu achei que a Bíblia era para estar com você dentro da igreja, mas amém. Aleluia. Amém? Irmãos, falar de Pedro, eu amo pregar sobre Pedro. Aleluia. Um homem muito ousado, escolhido por Deus. Um homem a qual o Senhor escolheu para a edificação da igreja. A Bíblia vai nos ensinar que Pedro ele não era um homem muito fácil de se lidar com ele. A Bíblia vai dizer que Pedro ele era um homem sanguíneo. O que é um homem sanguíneo? Um homem explosivo. Que qualquer coisa explodia, que qualquer coisa queria descer a espada. A Bíblia vai nos ensinar que no chamado de Jesus, quando Jesus ele inicia
o seu ministério, ele se levanta para escolher os 12 discípulos. Era só 12 discípulos que Jesus escolheu? Sim ou não? Quantos discípulos Jesus tinha? 10? 12? 20, Pedro? Não, mas para ser era 12, né? Quantos discípulos Jesus tinha? 12? Jesus tinha 70 discípulos aí, né? Jesus escolheu 12 discípulos, mas ao todo Jesus ele tinha 70 discípulos. 70 discípulos. No início da sua carreira, Jesus ele escolhe, para andar com Jesus, ele escolhe 12 discípulos. Entre eles, Pedro, João, Tiago, André. Nesses 12 está Pedro, Simão Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele não conhecia Jesus. Mas André, ele já ouvia falar de Jesus. E quando nós entramos sobre estudos, nós vamos entender que André era irmão de Pedro. Ele já conhecia a trajetória de Jesus. E vamos entender que André, ele era discípulo de João. Ele já era conhecido da palavra, mas Pedro ainda não conhecia Jesus, a trajetória de Jesus, a caminhada de conhecer a Jesus. E a Bíblia vai dizer, como já ministrei aqui, que Pedro conhece a Jesus num dia de frustração, quando Pedro ele sai numa pescaria e ele nada consegue apanhar. Isso se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 5, quando Jesus está à beira da praia ministrando a palavra e ele entra dentro do barco de Pedro. E quando ele entra dentro do barco de Pedro, ele começa a ministrar a multidão. E quando ele está ministrando a multidão, a Bíblia diz que quando Jesus termina de ministrar, ele olha para Pedro e diz assim: olha, Simão, entra dentro do teu barco, lança-te ao mar alto e lança a tua rede ao mar. Ao lado, qual era o lado? Lado direito. Lança a tua rede. E a Bíblia vai dizer que Simão ele indaga a Jesus e diz: olha, Jesus, eu pesquei a noite inteira e nada eu consegui apanhar, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a Bíblia vai dizer que eles saem da praia, eles vão novamente, voltam para o mar e ele lança a rede. E a Bíblia vai dizer que sobre a palavra de Deus ele lança a rede e ele colhe uma grande quantidade de peixe. E a Bíblia agora vai dizer que quando Simão ele olha, ele volta para a praia e ele olha para Jesus e diz: Jesus, quem és tu? Afasta-te de mim, que eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu não sou digno, eu sou pecador, eu não sou digno do Senhor fazer tudo isso que o Senhor já fez por mim. E agora a Bíblia vai dizer que Pedro ele não se importa com a quantidade de peixe que ele pegou. Jesus lança uma palavra para ele e diz assim: olha, larga tudo e vem. Simplesmente segue-me. E ele começa agora a seguir Jesus. Pedro ele larga a pescaria, ele larga a embarcação e ele começa agora a seguir Jesus, a ser discípulos de Jesus. Ele começa uma trajetória de ser seguidor de Jesus, a ser cristão, a seguir as regras de Jesus. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus ele pega esses 12 discípulos e começa a ensinar a seguir o caminho da verdade, a seguir o caminho da libertação. E agora a Bíblia vai nos ensinar que Jesus ensina, pega esses discípulos e diz: olha, é chegada a minha hora. A Bíblia vai nos ensinar que Pedro era um homem sanguíneo que estava sempre do lado de Jesus, era um homem que sempre estava disposto a estar, vamos dizer que Pedro era um soldado que queria guardar a vida de Jesus, que sempre estava ali querendo guardar Jesus em todos os momentos. Pedro sempre estava cercando Jesus, não só Pedro, mas todos os discípulos. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele sempre andava armado, sempre andava com a sua espada. E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando Pedro ele é escolhido por Jesus, nós vamos entender o motivo de Jesus ter escolhido Pedro. A Bíblia diz que o discípulo amado, quem sabe quem é o discípulo amado de Jesus? João. A Bíblia vai dizer que João ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Olha a intimidade que João tinha com Jesus. Nós só fazemos isso, irmãos, com intimidade, quando nós temos intimidade com um amigo. Você não vai chegar em qualquer pessoa
sentar do lado dela, dentro do ônibus, vai reclinar sobre ela, abraçar e reclinar sua cabeça. A menos que você tenha intimidade com ela, você vai encostar sua cabeça nela, porque você vai ter intimidade. Essa era a intimidade que o João tinha. Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele anda com Jesus, eu acredito que Pedro amava Jesus. Todos os discípulos que andavam com Jesus amavam Jesus. Até mesmo aquele que traiu Jesus, ele tinha um amor, um certo amor por Jesus. Só que o amor que Judas tinha por Jesus não era a mesma coisa que ele tinha por dinheiro. A Bíblia chega a falar que o dinheiro é a perdição do homem. E a perdição de Judas foi o dinheiro. A Bíblia agora vai nos ensinar que Pedro, certa vez, ele está junto com Jesus. Jesus está junto com a multidão. E os discípulos olham para Jesus e começam a indagar. Ninguém sabe quem é Jesus. Jesus, ele olha para os discípulos, olha para Pedro e pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Uns respondiam: eu acho que você é Elias. Eu acho que você é Moisés. Jesus, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, e você? Quem você acha que eu sou? A ousadia de Pedro era tão grande que ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: olha, Pedro, disseste bem, isso não veio de você, mas veio de Deus, do meio do céu. Isso é revelação de Deus sobre a tua vida. E tem horas que nós temos que estar atentos à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. Tem coisas que Deus vai nos revelar, e tem coisas que nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Criador. E Pedro estava atento. Tinha uma multidão, os 12 discípulos não sabiam quem era Jesus. Mas Pedro, com a autoridade que desceu do céu, olhou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém sabia quem era, mas Pedro sabia. Um homem a qual era muito criticado, mas sabia quem era Jesus, Dona Maria. Um homem a qual foi muito ousado, mas Pedro, pastora, mas Pedro negou Jesus. Pedro negou, mas foi o único que andava entre os 12, que foi mais ousado. Entre os 12. Foi o único que quando Jesus estava lá no monte orando, que quando Jesus deu uma ordem, disse para eles: olha, atravessai para o outro lado. Jesus não estava com eles dentro do barco, mas eles foram. E quando chega no meio do mar, eles enfrentam uma grande tempestade. E no meio da grande tempestade, os 12 discípulos que estavam dentro do barco, todos se apavoraram. Todos. Pedro também se apavorou? Se apavorou. Mas foi o único que teve a capacidade de olhar. Todos começaram a gritar e disseram: não é um fantasma. Olha lá quem está vindo lá, é um fantasma. Pedro olhou e disse assim: eu acho que eu conheço esse andar, eu acho que eu conheço essas vestes, eu acho que eu conheço esse homem. Ele para e olha assim: Senhor, se és tu, me mande ter contigo. Se é tu mesmo, Senhor. Pedro sabia que era Jesus, tinha dúvida, tem como nós temos muitas vezes. Será que realmente é o Senhor que está falando? Será que realmente é o Senhor que está andando comigo? Será que realmente é o Senhor que está me mostrando? Aleluia. Me deixe ter contigo. O Senhor disse o quê? Vem. Pedro foi. Ele foi ousado. Porque tem muitas coisas que o Senhor fala para mim, fala para você, diz: vem. E a gente não vai. Pedro foi. Ele desceu do barco. Quem é que desceria de um barco hoje? Se Jesus aparecesse para mim e para você e falasse assim: filho, se você descer desse altar, você não vai pisar no chão, mas você vai flutuar. Você faria isso? Você teria essa ousadia de pisar, de descer do altar e falar assim: eu não vou pisar no chão? Pedro teve essa ousadia. Mas foi esse mesmo homem que traiu. Foi esse mesmo homem que andou sobre o mar. Aí a Bíblia vai dizer
que quando Jesus começa a preparar os seus discípulos, esse mesmo homem, que quando estavam reunidos, que foi o mesmo homem que olhou para Jesus e disse, que teve a revelação do céu para dizer, tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. Foi o mesmo homem que quando Jesus disse assim, olha, é chegada a minha hora que eu vou ser precisado tirar de dentro de vós. Foi o mesmo homem que olhou para Jesus e disse assim, não, Senhor, o Senhor não vai morrer por nós. Foi o mesmo homem que ouviu de Jesus a palavra assim, olha o que saiu da boca de Jesus, apartai-vos de mim, Satanás. E foi o mesmo homem que ouviu essa palavra dura que não saiu de perto de Jesus. Porque hoje, se eu escuto uma palavra dura de correção, irmão, se conserta, irmão, você está errado. Ah, eu quero sair da igreja. Ah, porque a pastora puxou a minha orelha, eu não quero mais saber da igreja. Foi o mesmo homem que não se afastou de Jesus. Foi o mesmo homem que ficou do lado de Jesus, mesmo tendo negado ele. Foi o mesmo homem que durante 3 anos e meio, aos trancos e barrancos, ficou do lado dele. Não negou. Ficou lá até a morte. Processo por processo, perseguição por perseguição. Mas estava ali do lado dele. Hoje, sabe qual é o nosso problema, missionária Patrícia? É que a gente quer tudo fácil. Eu quero tudo fácil. Ah, eu quero um evangelho light. Eu não cresci no evangelho light. Quando eu levantei a minha mão para aceitar Jesus, eu não tive nada light. Quando eu me converti, o que era, irmãos, hoje eu posso dizer que está light. Hoje as palavras que estão sendo pregadas em cima do altar, está light. Está light, irmãos. Não, Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar uma casa. Você vai prosperar. Não, continua assim porque Jesus te ama do mesmo jeito. Mentira do diabo. Quando eu levantei a minha mão para aceitar Jesus, o que eu mais ouvia era: ou você se conserta ou você vai para o inferno. Ou você se conserta ou você vai morrer sem salvação. Ou você põe a tua vida no altar ou você vai para o Hades. Hoje, se você perguntar para a geração Nutella o que é Hades, ninguém sabe dizer o que é Hades. Quem sabe o que é Hades? Levanta a mão. Isso é uma vergonha. Ninguém sabe o que significa Hades. O que significa? Hades é uma bênção? Não. Meu Deus. Que vergonha. Corta a live. Corta. Eu já dei estudo sobre isso daqui na igreja. Isso é uma vergonha, irmãos. Se você perguntar o que é Sheol, o que é Sheol? Quem sabe o que é Sheol? Ninguém sabe. Está na Bíblia. Quem sabe? Ninguém sabe. Sheol. Sheol. Inferno, irmãos. Vai todo mundo. Ninguém sabe. Se um pregador de geração lá atrás vir pregar, um ancião de lá de trás vir pregar, vai ficar todo mundo assim boiando. O que ele está falando? O que ele está pregando? O que ele está ministrando? Vai sair daqui nas... Não entendi nada o que o pregador falou. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia. Porque tudo isso aqui, ó, está nos evangelhos. É por isso que Jesus fala: a minha geração perece por falta de conhecimento. Porque não lê Bíblia. Aí este mesmo homem, chamado Simão, Pedro, que quando Jesus fala assim: olha, eu vou ter que morrer por causa de vocês. Não, Senhor, você não vai morrer, não. Jamais eu vou deixar você morrer. Passa de mim, Satanás.
Você já pensou? Se a pregação de João Batista, a Bíblia diz que João Batista ganhou tanta alma nesse tempo, chamando o povo de cobra. Se converta, sua cobra. Hoje, se a gente chamar o povo de cobra dentro da igreja, vou processar. A gente estava conversando com a Paloma essa semana, de uma membra que era tipo eu, a Paloma, chegada, tipo a secretária da pastora. Se frustrou com a pastora e meteu um processo na pastora. Falei pra ela, o dia que você fazer isso, eu quero tua cara. Eu vou oferecer, mas eu quero tua cara todinha. Corta a live, gente. Ele vai perder o céu. O bom que já tem gravado. É sério, irmãos. Hoje, tudo dá processo. E ela falou, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, não fique não, porque, irmãos, eu já participei de reuniões. De reuniões pastoral com advogados. Minha carreira já vem de tempos, ó. Eu já participei com a minha antiga pastora. Já rodei muito de reuniões pastorais com advogados. De o que dá processo dentro de igreja. De queda, se o irmão escorregar dentro da igreja. E ele falou assim, eu vou processar a igreja. Ele não consegue processar a igreja. O negócio é muito sério, irmãos. E você imagina João Batista naquela época pregando, se converta, cobra. Se converta, raça de fibra. Hoje, se você chegar no irmão e falar, irmão, você tem que se converter. E ele falar assim, eu vou te processar. O processo é grande. O processo é grande, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma época que você tem que pisar nem ovos. Até se você quebrar a casca de ovo é perigoso você ser processado. Hoje você não pode falar nada dentro da igreja, você tem que ser cauteloso. Acautelai-vos, irmãos, para que não venha buscar no cristal de Deus, na pérola de Deus, porque se tocar na pérola de Deus, eu vou orar para Deus te pegar. Eu vou orar para Deus quebrar você. Vai orar, irmão. Vai virar crente. Aí Pedro olha para Jesus e imagina o Pedro pensando, por que Jesus falou assim comigo? Eu estou querendo o bem de Jesus, querendo que Jesus continue na terra, eu quero continuar andando com Jesus, se Jesus veio me chamar de Satanás. Eu imagino que deu um bug na cabeça de Pedro, sem Pedro entender o porquê. E Jesus, calma Pedro, é necessário passar por tudo isso, é necessário para que a terra venha a ter salvação. E você sabe o que é o pior de tudo isso? É a minha e a sua ingratidão. Eu queria pregar isso aqui na Santa Ceia, mas vocês viram que eu me movimento muito, né? E aí eu vou estar pré-operado, não vai prestar. Não vai prestar. Aleluia, Deus. É a nossa ingratidão. Nada tá bom. Nada tá bom. Ah, Jesus, mas... Ah, Senhor... Eu sou menino nos teus olhos, eu não posso chamar a atenção. Ah, Senhor, mas nada está bom para nós. A gente quer viver do nosso jeito. Continue assim, irmãos. Continue assim. Se você observar, olha o que Pedro disse aqui. Disse-lhe Simão. Você sabe qual é o problema dessa geração de hoje? É que quando a gente fala assim, eu não quero mais ir para a igreja, a gente ainda consegue arrastar 2, 3, 4 para o inferno. Ah, eu não quero mais saber, aí vem um outro que já está frio, está gelado e a gente arrasta junto. Esse é o problema. A gente acaba esfriando quem já está gelado do nosso lado. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Aí disse-lhe também, nós vamos contigo. E foram pescar também. Aleluia. Aleluia, Deus. Essa geração está terrível, irmãos. Terrível. Aí um frustra aí o outro está frustrado. Mas você não vê um se reunindo para chamar para orar. Não vê um se reunindo para falar assim, vamos nos levantar.
E você sabe qual é o maior problema, missionária Patrícia? É que não adianta a gente pregar para quem está frustrado. Não adianta. É jogar pérola aos porcos, como diz a palavra. Não adianta. Você pode pregar, repregar, pregar, repregar, pregar, repregar. Você vai cansar, vai gastar saliva, vai morrer, vai ressuscitar e não vai conseguir levantar o infeliz. Você sabe por quê? Porque a atitude tem que vir dele. Tem que vir dele. A atitude tem que vir dele. Ah, mas eu tô tão assim. Irmãos, eu estou falando isso com experiência própria. Eu já passei por isso. Depressão é algo de nós, que nós temos que tomar atitude. Eu já passei por isso uma vez e eu falei nunca mais. Eu tive uma atitude, deu até calor. Eu entrei num quadro de depressão uma vez na minha vida, que eu fiquei 1 mês de cama. 1 mês, Patrícia. Eu não queria orar, eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria saber dos meus filhos. Foi numa época que eu já estava em depressão. A minha vida era trabalhar, chegava em casa em cama. Trabalhava, chegava em casa em cama. Trabalhava, chegava em casa em cama. Entrei de férias, eu não ia para a igreja, eu não levantava, eu não comia, eu não fazia nada. Nada. Até que um dia eu recebi a ligação de um pastor. Filha, Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, pastor. Às vezes a gente quer dar uma diturona. Não, estou bem. Ele disse assim, você não está bem. Eu estou bem, pastor. Não, você não está bem porque Deus está me mostrando que você não está bem. O que está acontecendo? Nada. Não, alguma coisa está acontecendo e eu não está acontecendo nada. E ele começou a falar. Desligou o telefone e parou ali. E daquela ligação eu comecei a fazer na minha memória. Eu falei, essa não sou eu. Falei, isso não é de mim. Depois dessa ligação, você sabe o que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho e eu fui orar. Saiu alguma coisa? Nada. Dobrei o meu joelho e fiquei ali. A hora que meu joelho começou a doer, você sabe o que eu fiz? Deitei no chão e fiquei. Só chorava. Abri uma palavra em Isaías 51. Abri o Facebook. Pastor Jairo, era congresso do Pastor Jairo. 3 dias de congresso. Falei, Senhor, eu vou pegar esses 3 dias de congresso. Eu vou me levantar. Não estou fugindo da palavra. Eu vou entrar isso aqui. Entra também na palavra. Você sabe por quê? Porque quando Pedro volta a pescar, ele está frustrado. Ele está depressivo. Você sabe por quê? Porque ele negou Jesus lá atrás. E você sabe por que ele nega Jesus lá atrás? Porque ele queria estar perto de Jesus. Pedro, quando ele negou lá atrás Jesus, ele disse, olha, Jesus, eu não te deixarei. Antes dele negar Jesus, na mesa da ceia, Jesus disse para ele, olha, vai chegar um tempo que eu não vou estar mais entre vós, que vocês serão dispersos. Pedro foi o primeiro a dizer, Senhor, se o Senhor for preso, eu vou contigo. E se o Senhor morrer, nem que eu tenha que morrer com o Senhor, eu vou morrer contigo. Jesus olha para ele e diz, Pedro, meu Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Aí ele, não, Senhor, nunca te negarei. Jesus deu recado ou não deu recado? Jesus avisa antes ou não avisa antes? Ele avisa. O problema é que a gente não dá ouvido para quando Jesus fala. Ah, Senhor, esqueci. Eu falo para esse aqui, Henrique, mas esqueci. Eu falei, ultimamente você não está esquecido. Tudo você esquece. E o problema está nesse negócio de, esqueci. Cuidado, irmão, com o esquecimento. Cuidado com o esquecimento vai te levar para o inferno.
Aí, eu peguei esses 3 dias de congresso, irmãos. E eu falei, eu vou pegar esses 3 dias e vou me levantar. E eu falei, a partir de hoje, Senhor, eu determinei na minha vida. Falei, nunca mais eu vou cair em depressão. Falei, nunca mais. Isso tem mais de 6 anos. Eu determinei na minha vida. Eu determinei. O diabo tenta, ele tenta. Ele se levanta, mas ele cai. E eu estou de pé, irmãos, até hoje. Glória a Deus. Até hoje. Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, a pastora é tão forte que nem eu já ouvi isso. A minha irmã uma vez falou assim para mim, eu fui ministrar a minha irmã. E ela disse assim, também olha você é pastora. Eu falei, filha, você acha que porque eu sou pastora, você acha que as suas lutas é menor do que a minha? Eu falei, a minha luta é maior do que a sua. Não, mas você é você. Eu falei, não. Eu falei, eu sou uma pessoa igual a você. Eu falei, a minha luta triplica. É 10 vezes maior do que a sua. As minhas guerras são maiores do que a sua. Eu falei, só tem uma diferença. Que eu luto mais do que você. Eu falei, o problema é que tem pessoas que na primeira guerra, ela quer desistir. Na primeira luta, no primeiro vento que passa, ela quer desistir. Falei, o meu problema, sabe qual é? É que eu não quero desistir nunca. Eu posso ser atingida, eu posso levar pedrada, eu posso levar paulada, eu posso estar cambaleando, mas eu não desisto nunca. E o problema é que tem pessoas que na primeira pedrada já quer cair, quer desfalecer. Aí fala assim, joga logo o caminhão. É o que aconteceu com Pedro. Qualquer coisinha já quer, não, parei. Eu estou cansada. Eu desisti. É tanta coisa. E Jesus passou por quê? Pouca coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Jesus passou, os discípulos também passaram junto com ele. Você acha que as pedradas que Jesus levou, os discípulos não levou? Você sabe quem é que guardava a vida de Jesus no meio da multidão? Os discípulos. Você já leu a história de Jesus? Quando ele estava no meio da multidão? E procuravam matar Jesus, mas os discípulos se esconderam de Jesus. Já leu a história? Para hoje você olhar e falar assim, eu não quero mais servir Jesus, eu estou cansada dessa vida. Já olhou? Já olhou lá para trás a história dos profetas? O que eles já passaram? Para hoje você olhar e dizer, eu não quero mais servir a Jesus, eu estou cansada. É muito fácil nós olharmos e dizer, eu estou cansada. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Você já imaginou Jesus olhar para mim hoje, para você e dizer assim, eu estou cansado de você. Eu estou cansado de ouvir você dizer, eu estou cansado, eu estou cansada. Você já imaginou? Seria frustrante, não seria? Você já pensou, Patrícia? Se Jesus hoje, se eu dobrasse o meu joelho agora e falasse assim, Senhor, me ajuda. E o Senhor falasse assim para mim, para você, Patrícia, eu estou cansado de você. Já imaginou, irmãos? Seria frustrante, não seria? Imagina você chegar no irmão. Olha assim, vai ser a mesma decepção. Você chegar na evangelista e dizer assim, evangelista, ora por mim. E ela olhar para você e dizer assim, eu estou cansada de orar por você. E virar as costas. O que você sentiria? Você ia sair daqui acabada, arrasada. Não ia? É a mesma coisa você falar isso para Jesus. É a mesma coisa, não ia mudar nada. Aí Jesus fica só lá em cima dizendo, meu Deus, tanto sacrifício, tudo que eu já passei, não valeu de nada. Aí, Jesus ainda é tão bondoso, que olha para Pedro e diz, Pedro, tu és Pedro, mas é sobre você que eu vou edificar a minha igreja.
Pedro, você é Pedro, você é pedra. É sobre você que eu vou levantar a minha igreja. E Pedro, imagina Pedro sem entender nada. Como assim, Senhor? Não, Senhor. Calma, Pedro. Depois você vai entender. Calma, Pedro. Depois você vai entender. Para chegar aqui, aí Jesus vai dizer lá, na verdade, lá atrás Jesus disse isso para Pedro. Tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Para lá na frente, depois. Olha como Jesus é bom. Olha, Pedro, o que eu vou fazer, o que eu faço hoje, você não vai entender, mas lá na frente, é depois, lá na frente, Pedro. Você vai entender depois, não é agora. Porque tem processos que nós vamos passar, nós vamos enfrentar e nós não vamos entender o porquê de tanta coisa, de tanto processo. Mas calma, é necessário. É necessário. Dona Maria falou que um algo e eu disse assim, é necessário. Eu olhei para a Cris, para a evangelista, eu falei assim, é necessário. É necessário para que se cumpra isso aqui. Ela disse, a Bíblia diz, porque tem que acontecer. Porque isso aqui, se não se cumprir, se torna mentiroso. É pai contra filho, é filho contra... É necessário acontecer para que se cumpra as profecias, para que se cumpra a palavra de Deus. Só que qual é o problema? É que nós não queremos que aconteça conosco. O problema é que a gente quer que aconteça lá fora, na família dos outros. Mas eu não quero que aconteça comigo. Só que tem que acontecer conosco porque nós precisamos de testemunho para contar. Como vamos edificar se não temos edificação? Como, irmãos? Como vamos testemunhar na vida dos outros se nós não passamos? Como é que eu vou dizer para a evangelista que calma, vai passar, é só um vento, se eu não passei pelo vento que ela está passando? Como é que eu vou levantar alguém que está caindo se eu nunca caí na minha vida? Fala para mim. Tem como? Não tem. Não tem. Então é o quê? É necessário. Não foi necessário Jesus passar por Samaria? Não foi? Foi necessário. Foi necessário Jesus ressuscitar Lázaro? Foi necessário. Aí a Bíblia diz que Pedro está sentado à mesa com Jesus. Não, Senhor, nem que eu tenha que morrer contigo, nem que eu tenha que ser preso contigo, mas eu não vou te deixar. As palavras de Pedro eram assim: se os outros quiserem te abandonar, quiser correr, eles corram, mas eu vou contigo até o fim. Quem já ouviu isso? Estou contigo até o fim, não te largo nem a pau. Quem já ouviu isso? Já ouvi muito isso, irmãos. Eita, maldita batidinha de mãozinha nas costas. Estou contigo até o fim. Precisar de mim, só chamar. Tamo junto. Essas eram as palavras de Pedro. Estou contigo, Jesus. Se os outros quiserem correr, deixa eles correr. Se os outros te abandonar, eu vou estar com o Senhor. Realmente, foi o único que estava com Jesus lá no pátio. Cadê os outros? Todo mundo correu. 6 pessoas para cá, o outro para lá. Mas se cumpriu ou não se cumpriu o que Jesus falou? Abra a Bíblia aí. Livro de Lucas 22, capítulo 31. Livro de Lucas 22, 31. E é como eu sempre falo, Jesus sempre avisa. A Bíblia diz que nada acontece sem antes Deus avisar. Nada. A Bíblia diz que nem a folha de uma árvore cai sem antes Deus avisar. Sem a permissão de Deus.
Livro de Lucas 22, 31, está escrito assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você sabe o que é cirandar como trigo, irmãos? Sabe quando o povo vai e colhe o trigo? Sabe a peneira? O lavrador pega o trigo, põe o trigo na peneira, e ele faz assim, ó. Ele está malhando o trigo, ele está escolhendo o trigo. Cirandar como trigo. A Bíblia diz que Satanás, ele pede para fazer isso com Pedro. Vamos brincar, Senhor, deixa eu brincar um pouquinho com Pedro. Você aguenta? A mesma coisa que Jó fez. Satanás fez com Jó. Ah, Senhor, deixa eu tocar em Jó. Você sabe por que ele te adora? Porque ele tem de tudo, tem riqueza, tem bem, ele só te adora. Porque o Senhor passava na cabeça dele, porque ele é seu preferidinho. Ele tem de tudo, por isso que ele está na tua presença. Ele tem tudo. Para que ele vai andar? Para que ele não vai? Por que ele não vai te adorar? Aí Deus faz o quê? Vai lá, toca então. Palavra de Deus, vamos provar. Vamos provar que você está errado. E tem provação que chega na nossa vida, irmão, que vai abalar a nossa estrutura. Está preparado para passar na prova? E tem prova que vai abalar a nossa estrutura, que vai nos destruturar de tal maneira que se você não tiver firmado, se prepara. Se prepara. Eu não ia entrar aqui nesse assunto, mas vamos lá. Aí, Jesus disse o quê? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, que nem trigo. Você aguenta? Está preparado? Está preparado para Deus tirar o que não presta da tua vida? Porque isso que a peneira serve. Quando você pega um chá, para coar ele, chá mate, tipo assim, de ratinho, o que você faz? Para tomar o chá, para ficar coisa boa do chá, você faz o quê? Você peneira ele, não é? Vamos coar o chá. Só fica o quê? O que não presta do chá. É isso que Satanás queria. Vamos trabalhar um pouquinho na vida de Pedro. Só que daí Jesus fala o quê? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe por quê? Porque Pedro não estava ainda preparado para passar nesse processo. Pedro não estava preparado. Porque se ele fosse passar por esse processo aqui, a fé dele ia desfalecer. Ele não ia suportar. Tem processo que a gente não suporta, Dona Maria. Tem processo que é tão forte na nossa vida que se Deus não entrar, se Deus falar assim, não, ele ainda não está preparado, ele ainda não tem estrutura. Meu amigo, ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim que sou pobre, pecador. Ai de mim. E às vezes a gente se sente, eu sou cara, eu sou a tal, eu sou, é nada. Você é lixo, você é verme, você é pó. E às vezes a gente se sente. Ah, se não fosse eu. Se não fosse você, o quê? Se não fosse Deus, você nem ia respirar, você nem levantava da cama. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não venha desfalecer. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, você ainda não está convertido. 3 anos e meio andando com Jesus e ainda não estava convertido. Quantos anos você tem na presença de Deus? 10, 20, 30? Você ainda nem convertido está. Ah, pastor, eu tenho 3 anos na presença de Deus, já sou convertido. Mentira. Pedro andou com Jesus, foi enviado, fez a obra e ainda não estava convertido.
depois de 20, 30 anos, pela prova para você na Bíblia que Pedro ainda não estava convertido. Ah, pastora, para. Lá no livro de Atos você vai ver Paulo, quando se levanta, repreendendo a Pedro. Paulo, você sabe quantos anos demorou para Paulo se levantar? Lê Bíblia, lê Bíblia. Você vai ver Paulo repreendendo Pedro, depois de tantos anos, ó, já convertido, viu? Sendo repreendido por Paulo. Ah, pastor, eu tenho 20 anos de ministério, já estou convertido. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir. Olha as palavras de Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, olha o que o Senhor disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje. Quando é amanhã? Depois de amanhã? Daqui um mês? Hoje. Olha, Pedro, ainda hoje. O galo, antes que 3 vezes me negue, tu dirás que não me conheces. Tu me negarás, Pedro. E encerra aqui. Pedro não disse mais nada. Aí vamos voltar lá. Agora eu vou entrar na história. Aí a Bíblia vai dizer que, passando tudo isso, Jesus vai para o monte, vai orar. Chama os 11, porque não era mais 12, já era 11 agora. O traidor já foi, pegou as moedas na mesa da ceia. Ele se dispersa, porque a Bíblia diz que no meio da ceia, o diabo já entrou no coração de Judas. Ele vai atrás do quê? Do dinheiro. Vamos lá, vou vender Jesus. Porque o dinheiro, irmãos, hoje está levando muita gente para a perdição. Hoje, eu vendo Jesus por dinheiro, eu troco Jesus por dinheiro. Hoje, eu troco muita coisa por dinheiro. Eu troco família por dinheiro. Eu troco ministério por dinheiro. Jesus, Judas sai, fica os 11. Jesus faz o quê? Chama os 11, vamos para o monte. Vamos orar comigo. Vamos para o monte que eu preciso orar. É chegada a minha hora. Sobe para o monte. Jesus escolhe quantos discípulos para subir com ele? Quantos? Quantos? Hã? Quantos, Gabriel? Jesus chama os 11. E aí ele escolhe quantos? E lá em cima no monte, Jesus deixa eles à parte. Fica uma parte lá embaixo, outra parte aqui. Jesus deixa outra parte e vai orar à parte. E quando Jesus está lá orando, deixa eles lá orando. E quando ele volta, olha para eles, eles estão tudo dormindo. Vocês estão dormindo? Acorda! Não pudeste orar comigo 1 hora? Não consegue orar comigo 1 hora? Não pudeste orar comigo não sequer 1 hora? Interceder comigo 1 hora? Acordem! Aí Jesus lança uma palavra: vigiai e orai. Porque na verdade vos digo que o Espírito está o quê? Pronto, mas a carne é? Aí vamos nós. Vai de novo, Jesus. Vai, volta para orar. Aí os discípulos dão de novo. Volta Jesus. Os discípulos estão o quê? Dormindo. Aí vem Pedro de novo. Dormindo. Levanta, acordem. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Jesus disse para eles: chegou a minha hora, acabou. O que tinha que vocês fazer era agora. Se vocês não fizeram, já foi. Passou o tempo, vamos. E a Bíblia diz o quê? Que haveria um tempo que não haverá mais? Acabou o tempo deles, tiveram o tempo. Eis que o Filho do Homem será entregue. Só que Pedro, irmãos, teve um privilégio tão grande
andar com Jesus, tão grande, que certa vez Jesus ele sobe para o monte para orar. Pedro, João, Tiago, está lá no monte. Jesus escolhe a dedo quem quer andar com ele. Nem todo mundo estava preparado para ver as coisas que Jesus ia fazer. Pedro, João, sobe para o monte. E lá no monte, a Bíblia vai dizer que aparece em transfiguração quem? Moisés e Elias. E quando Pedro olha essa imagem, ele fica admirado. E ele olha Jesus. Era Elias que estava aqui. Era Moisés que estava aqui. Agora me fala uma coisa, irmãos. Como que ele tem essa revelação se ele nunca viu Moisés e nunca viu Elias? Fala para mim. Como é que uma pessoa revela a outra pessoa se ele nunca viu? Como que eu vou falar que eu vi Jesus se eu nunca vi Jesus? Jesus olha e diz assim, olha, nunca fale isso para ninguém. Sabe por quê? Porque tem coisa que vem do alto, tem revelação que vem do alto. Tem coisas que é Deus que vai mostrar para você, que vai abrir o meu e os teus olhos. Aleluia! Isso é intimidade com Deus. Isso é prioridade que Deus tem comigo e com você, Patrícia. Que os outros discípulos não precisavam ver, não tinha a preparação de ver isso. Não tinha a estrutura de ver. Aí Jesus é preso. Chega lá. Pedro corta a orelha do soldado. E Jesus, Pedro, para que você faz isso? Você não sabe, Pedro, que com ferro é ferido. Aí Jesus com toda a mão vai lá, pega a orelha, cola a orelha de volta. Jesus é levado. E cadê os discípulos? Os 11. Tudo corre. O único que ficou do lado de Jesus foi quem? Quem? Pedro. Aí Jesus vai indo. Vamos para o sinédrio. Vamos para o julgamento. E Pedro vai junto. Entra dentro do pátio. Quando entra dentro do pátio, ele está vestido como quem? Como crente. Fala como crente. Anda como crente. Se comporta como crente. E não adianta, irmãos. Cristão, que é cristão, se porta como cristão. E o ímpio que está lá fora, ele consegue reconhecer o cristão. Eu estava hoje, essa semana, dentro do Uber. E eu peguei 2 mulheres. E eu estava escutando louvor. E ela disse assim para mim: você é cristã? E eu disse: sou. E ela, que bênção. Aí ela falou assim: nossa, você acredita que quando eu peguei o Uber, que eu chamei o Uber, eu olhei para sua foto e disse assim para minha amiga: nossa, é uma profeta. Eu falei: foi? Ela falou: foi, você acredita? Eu falei: eu acredito. Sabe por quê? Crente tem identidade. Eu disse isso ontem para o Manuel subindo no monte. Eu falei: Manuel, quem não precisa se apresentar, é Deus que apresenta você. Isso, irmãos, isso é tão bom. Você ouvir dos outros. Não é você se apresentar, é os outros apresentar você. Isso me encheu meu coração. Sabe por quê? Porque tem muita gente que hoje não dá testemunho de crente. E aí ela falou assim: você é de que igreja? Eu falei: eu sou da Assembleia. Aí eu falei assim: você? Ela falou: eu também sou da Assembleia. Eu falei: que coisa boa é servir Jesus, né? Ela falou: é verdade, nega, coisa boa é servir Jesus. Eu falei: permaneça firme. E é assim, irmãos, a gente tem que ser o que a gente é dentro da igreja lá fora. Por isso que Pedro, ele foi reconhecido o que ele era. Negou. Porque ele queria estar perto de Jesus. Mas a forma que ele estava não negava quem ele era. Ele entrou dentro do pátio. Veio uma mulher: te conheço, você é um deles, não é? Não sou um deles. Você está errada. Mas não sou. Passa, vem outro: você não é um deles, você fala como ele, se veste como ele. Não sou.
Jesus não parte. Vem outro. Você é um deles, fala como ele, se porta como ele. Pedro fala, eu não sou. Aí o galo faz o quê? Canta. Na mesma hora a Bíblia fala que Jesus olha para ele. Você sabe o que matou Pedro? Não foi Pedro negar. Foi o olhar de Jesus. E você sabe o que o olhar de Jesus dizia para Pedro? Alguns obreiros meus já me conhecem, não preciso nem falar, só pelo meu olhar. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Sim. Tem coisas que eu não preciso nem falar, só pelo meu olhar já me conhece. O que matou Pedro foi o olhar de Jesus. E você sabe o que o olhar de Jesus dizia para Pedro? Eu não te falei que você ia me negar, Pedro? Você sabe o que a palavra diz? Que na mesma hora cai na consciência de Pedro, eu neguei. Jesus disse que eu ia negar. Aí Pedro para e diz assim, poxa vida, Jesus disse que eu ia negar, eu neguei. Quando o galo canta, a realidade de Pedro cai. E a Bíblia diz que o choro de Pedro foi tão amargoso. E deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, no livro de Oséias, que o único choro que comove a Deus é o choro sincero. Não adianta eu e você entrar na presença de Deus com lágrimas de crocodilo. Sabe aquele choro que, ai Senhor, ai, acabou. Você sabe qual é o choro que comove a Deus? É o choro sincero. É o choro de arrependimento. Esse foi o choro que comoveu o coração de Deus. Foi o choro que comoveu o coração de Jesus. Você sabe por que Jesus voltou para buscar Pedro? Quando Pedro disse assim, olha, eu não quero mais saber de nada, eu vou largar tudo e vou voltar a pescar. Foi esse choro. Foi o choro de arrependimento dele. Poxa, eu neguei Jesus, agora acabou. Acabou. Não adianta, irmãos, a gente fazer, apontar, pecar e chorar e falar, Senhor, eu pequei e acabou. Ou você se arrepende ou você não se arrepende. Senhor, eu fiz. Fez. Se arrependa de coração. Se arrependa de coração. Porque a Bíblia diz que Pedro se arrependeu. O choro amargoso de Pedro foi o choro de arrependimento. Ele se arrependeu pelo que ele fez. E depois disso você vai ver que você não vê mais falando de Pedro. Depois que Pedro nega Jesus, você não vê mais nada na Bíblia falando de Pedro, a não ser essa história aqui. Quando Jesus ele ressuscita, que Maria vai nos discípulos, quando Maria vai lá no túmulo, a Bíblia vai dizer que quando Jesus aparece para ela, Jesus pergunta para ela, por que choras, mulher? Vai aos discípulos e diga para eles. E tem uma parte da Bíblia, que agora eu não lembro onde está, que ele pergunta por Pedro. E Pedro? Cadê Pedro? Diga também a Pedro. Só que antes, quando Jesus ressuscita, como nós vemos aqui, essa não foi a primeira, não foi a segunda que Jesus aparece aos discípulos. Essa foi a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos. E deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus precisar aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes para você, para te levantar, para te restaurar, para te restituir, Ele vai aparecer para você, para dizer para você, é tempo de se levantar, é tempo de se restaurar, é tempo de se pôr de pé. Aleluia! Sabe por quê? Como foi falado ontem dentro do lar, Jesus não perde uma alma para ninguém. Livro de Salmos diz, toda alma é minha. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Se ele tiver que voltar 20 vezes por causa de você, ele vai voltar 20 vezes por causa de você. Ele vai voltar. Aí Jesus volta por causa de Pedro. Aí Pedro fala o quê? Cansei. Vou voltar a pescar. Aí leva 2 com ele.
nós vamos pescar com você também. Quem era? João e André. Olha que felicidade, irmãos. A pior coisa que tem, você sabe o que é? Você se rebelar contra Deus e levar com você. Isso a Bíblia fala que é rebelião, e a Bíblia diz que isso é pecado. É pecado, rebelião é pecado. Ah, eu vou sair da presença e vou carregar uma multidão comigo. Não faça isso não, irmão, pelo amor de Deus. Quer ir? Vai sozinho. Não leva com você não, que isso é o maior pecado. Aí Pedro vai voltar a pescar. Volta a pescar. Aí os outros que já estão fracos também. Olha, quando eu fui sair do ministério onde eu estava, eu sempre trago aqui a Rosa e o Benê. E eles disseram assim, foi eu que ganhei eles para Jesus. E eu disse assim para eles, eu estou saindo. Eles olharam para mim e disseram assim, eu vou com você. Eu falei, vocês não. Eu falei, Deus não mandou vocês saírem. Eu estou saindo. Eu falei, eu. Aí se levantou mais um. Eu falei, ninguém vai sair. Eu falei, Deus não mandou vocês saírem. Deus mandou eu sair. Ah, mas eu vou sair com você porque não sei o que. Eu falei, não, comigo não. E eu falei, e agora, Jesus? Eu falei, se eu sair, eu estou por causa da rebelião, e isso é pecado. Eu não posso causar isso no ministério. Fiquei. Comecei a orar. Quando eu fui sair, sabe o que eu fiz? Quietinha. Saí de lá com raiva, irmãos. Eu voltei lá depois com a Paloma e com a Fabiana. Foi na época da bispa. Todo mundo com raiva de mim. Porque eu saí de lá sem falar nada para ninguém. Por que você, depois que todo mundo me mandou mensagem, por que você não falou que você ia sair? Eu falei, não sou de causar rebelião. Eu falei, não era o tempo de vocês, era o meu tempo. Aí Pedro volta a pescar e leva com eles. Aí Jesus faz o quê? E logo subiram no barco naquela noite e nada apanharam. Aí o que acontece? A mesma frustração. Olha como Deus é. Deus prepara o cenário. Você quer viver frustrado na sua vida? Viva frustrado. A mesma frustração que Pedro passou quando ele não conhecia Jesus, ele volta a passar novamente a mesma frustração. Volta a pescar e nada apanha. Nada pesca. Você quer viver o resto da sua vida frustrado? O problema é seu, ó. Só que aqueles que te acompanhar vai viver frustrado também. Vai viver frustrado também. Nada apanhado. Aquela noite, nada apanhado. Aí vem, e sendo já de manhã, Jesus se apresentou à praia. Jesus sempre vai se apresentar para você no seu momento de frustração. Aí vai de você querer receber Jesus no seu momento de frustração. É você. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Chega uma hora, missionária Patrícia, que a gente está tão desligado do céu, tão desligado do céu, tão desligado do céu, tão cego, tão surdo, que a gente não consegue mais reconhecer quem era Jesus. Andando tanto tempo com Jesus. Quanto tempo os discípulos andaram com Jesus? 3 anos e meio. Irmãos, quem é que convive com uma pessoa diariamente 3 anos e meio? Eu olhar para a pessoa e não vou reconhecer. Tem como? Tem como você andar 3 anos e meio, todo dia vendo a pessoa? Vou colocar aqui, você está namorando 3 anos e meio com a pessoa, casado com a pessoa 3 anos e meio, você separa e você, daqui um ano, 2 anos, você olha para a pessoa, você não vai conhecer a pessoa? Conhece, não conhece? Não tem como você não reconhecer a pessoa. Só que o mundo espiritual, irmãos, ele é diferente. O mundo espiritual é diferente do mundo que nós vemos na terra.
Quando nós nos desligamos do mundo espiritual, é totalmente diferente. Sabe por quê? Quando nós nos desligamos, nós não conseguimos reconhecer a voz de Deus, nós não conseguimos reconhecer o mundo espiritual. Não foi diferente na vida dos discípulos. Eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Estavam cegos. A cegueira espiritual é a pior coisa que tem na nossa vida. É a pior coisa. Nós não enxergamos um palmo do nosso nariz à frente. Você não enxerga nada. Você não vê nada, você não escuta nada. Nada. É a pior coisa que acontece. É o crente cego e surdo. Aí vem, Jesus disse: filhos, tens alguma coisa para comer? Responderam: não. Nem a voz de Jesus conseguiram escutar, reconhecer a voz de Jesus. E eles disseram: olha o que Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão de peixe. Aí eles vão cair na real. Só que não foi Pedro que caiu na real aqui. Então aquele discípulo que amava, João vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, é ele. Nem Pedro conseguiu reconhecer Jesus. Pedro é ele. Imagine Pedro, ele quem? Pedro, você não está lembrando de nada, Pedro. Olha o transtorno que Pedro passou. Olha a depressão que Pedro estava. Olha o estado que Pedro chegou. Pedro, você não está lembrando de nada? Você lembra, Pedro, daquela tarde, daquela manhã, lá na beira da praia, que ele estava lá pregando, ministrando a palavra? Foi um dia que nós não conseguimos pegar nada também, Pedro. Imagina, eu estou dialogando com esse irmão, sabe? Não está aqui, tá? E aí ele estava ministrando dentro do seu barco. Imagina, Pedro falando, tentando trazer a memória de Pedro. Pedro para e diz: João, é ele. É ele, João. É Pedro, é Jesus. E a Bíblia diz que Pedro estava o quê? Nu. Eita, Gabriel. A pior coisa, irmãos, vou até fechar para parar de pegar, é o crente nu. Você sabe o que é um crente nu espiritualmente? Você sabe o que é um crente despido espiritualmente? Ele está sem nada. Você sabe o que significava na época para os judeus estar nu? Era vergonhoso demais. Pedro era judeu. Um judeu na época andar nu era uma desgraça, irmãos, naquela época. Era muito vergonhoso. E Pedro estava nu. Quando Pedro olha e diz assim: eita, é Jesus. Pedro despreparado. Um crente despreparado nu. O que traz revestimento para o cristão, Gabriel? Oração e jejum. Aí lá em Efésios, Paulo vai fazer o quê? Fazer o quê para o crente? O revestimento. Eita, irmãos, Pedro estava o quê? Esse revestimento. E Deus está dizendo para você e para mim: é tempo de você se revestir. É tempo de revestimento para mim e para você. Se Jesus falou que Pedro estava nu, e se você for olhar, está indo o quê? Paredes. Eita, o que tem de crente nu aqui, sem revestimento, sem preparação, cego, surdo, despreparado, meu Deus, algo fácil do diabo. Você sabe por que Pedro estava nu? Porque não estava mais orando, não estava mais jejuando, não estava mais buscando, estava morto. E a pior coisa que tem é o crente morto. Pior coisa, irmãos, está morto. Tem nome de quem está vivo. Já preguei isso aqui. Tem nome de quem está vivo, mas está? Estava vivo, mas estava morto.
despreparado. Estou indo para a igreja, mas estou morto. Estou louvando, mas está morto. Tem nome de que está buscando, mas está morto. João disse o quê? Lá no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. O que diz lá, Gabriel? Humildade. É isso que Pedro estava. Mas deixa eu te dar uma notícia. Olha para esse irmão e diga assim: Jesus. Olha para esse irmão. Ana, olha para trás, Ana, vai. Diga assim: Jesus voltou por causa de você. Diga assim: reconheça a voz de Deus enquanto há tempo. Diga: é tempo de você se revestir. Diga: é tempo de você voltar a orar. É tempo de você voltar a se alimentar. Diga: Jesus veio te alimentar hoje. Diga: Jesus veio te resgatar hoje. Diga: o tempo é hoje. Diga: é hoje que você vai se levantar. Jesus veio te buscar. Está na beira da praia. Não é para você voltar a pescar, mas é tempo de você voltar a orar. Voltar a fazer aquilo que Jesus te disse para fazer. Aleluia. Buscar peixe, pescar que você já pescava. Pedro já pescava peixe. Quando Jesus pegou Pedro a primeira vez, ele já pescava. Ele largou a rede, largou os peixes e foi pescar a alma. Pescou almas para Jesus, fez a obra por causa de uma frustração. Ele quis largar tudo. Mas aí Jesus disse: não, Pedro, pera. E as promessas que eu te fiz, Pedro? Lembra, Pedro, que eu te chamei de pedra? Lembra, Pedro, que eu disse que sobre você eu edificaria a minha igreja? É sobre você, Pedro. Vem, Júlia. Lembra, Pedro? Lembra, Pedro? Aleluia. Jesus está dizendo para mim e para você: é tempo de você se revestir. E aí, quando Jesus pergunta para Pedro, olha o que Jesus fala: Pedro, lança a rede do lado direito. Jesus estava dizendo para ele: eu vou deixar você pescar, mas eu vou mostrar para você que o teu chamado não é esse. O teu chamado, Pedro, não é voltar a pescar. O teu chamado, Pedro, é você voltar para onde eu te chamei. Aleluia. Eu vou abrir aqui de novo enquanto eles acham. Volta, Pedro. Olha para o teu irmão e diga: volta, Pedro. Diga: é tempo de você voltar, Pedro. Aí lá, Jesus diz assim, lá no 15, ó. E depois de terem jantado, depois que Jesus alimentou, aleluia, perguntou para Pedro: ei, Pedro, você me ama, Pedro? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, te amo. Sabe por que Jesus perguntou para Pedro? Porque lá atrás, Pedro disse: Senhor, eu não vou te abandonar nunca. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer pelo Senhor, mas eu não vou te abandonar. Mas negou. Aí Jesus vem assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, quando Jesus pergunta para Pedro, ele se constrange: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, não me abandona mais. Então, Pedro, continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer, Pedro. Continua apacentando as minhas ovelhas. Continua aceitando o meu chamado. Continua de pé, Pedro. E tem hora que a gente quer largar, irmãos. Tem hora que a gente quer voltar a pescar, quer voltar para o barco. E Jesus está falando: não foi para o barco que eu te chamei. Não foi para os peixes que eu te chamei. Não foi para a rede que eu te chamei.
diz assim no 18, ó. Na verdade, te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Antes de você aceitar Jesus, você fazia o que você queria. Você andava do jeito que você queria, da forma que você queria. Mas agora que você levantou a sua mão, aceitou Jesus, é um caminho sem volta, irmãos. Você não tem o que você quer. Você não vai mais fazer o que você quer. Você não tem mais as suas próprias escolhas. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e a outros te cingirás. E te levarás onde tu não queiras. Acabou. Agora você vai fazer a vontade de Deus, vai fazer o que Deus quer. Acabou o livre-arbítrio. Acabou. Ou você faz o que Deus quer, ou você não faz. É sim ou não. Se não quer, ó Senhor, eu não quero mais, vai volta pro mundo. Vai ser melhor do que você ficar envergonhando o Evangelho no nome de Cristo. É bem melhor. Mas já que você está, ou fica dentro, ou sai para fora. Nem foi ministrado ontem, você sai de cima do muro. Ou é dentro ou fora. Não existe meio termo com Deus. Ou é dentro ou é fora. Não existe ficar no meio. O meio não serve para nada. Vamos orar? Vamos orar? Diga para esse irmão e diga, você é pedra. Diga, e sobre essa pedra que Deus vai edificar a outros. Diga, é através de você. Diga, é através de você que muitos vai permanecer sobre essa pedra. Glória a Deus. Pode soltar.